A Advocacia Geral da União recebeu a resposta da Meta, empresa dona do Facebook e do Instagram, para os questionamentos feitos sobre o fim do sistema de checagem de fatos nas redes sociais. A Meta informou que as mudanças na política de checagem da empresa vão começar apenas nos Estados Unidos. Essa informação é importante. E que está comprometida com a transparência em respeitar os direitos humanos e a liberdade de expressão. Na última sexta-feira, a AGU notificou a Meta dando 72 horas para explicar o fim do sistema de checagem de fatos nas redes sociais, o que, claro, pode abrir brechas para a disseminação de notícias falsas. A AGU disse que vai se reunir com os Ministérios da Justiça, Direitos Humanos e a Secretaria de Comunicação do Governo para fazer uma audiência pública e discutir os efeitos dessa nova política e também definir medidas que serão adotadas. Para falar sobre esse assunto, a gente faz conexão com a especialista em cibersegurança, a Ana Beatrice. Boa tarde, Ana. O que deve acontecer daqui para frente depois dessa resposta da Meta, hein? Boa tarde, tudo bem? Primeiro de tudo, antes da gente conseguir visualizar tudo que está acontecendo aqui com a gente tem que ter um pouco de calma e que não encarar isso como o fim do mundo, porque isso é uma oportunidade para a população conseguir validar as suas próprias informações. Então, todas as vezes que vê algum tipo de notícia ou acontecer algum tipo de crime, você pode ir atrás das autoridades, porque mesmo que a Meta proíba todos esses pontos, ainda está dentro da legislação brasileira, então você tem a quem recorrer e principalmente não acreditar em tudo aquilo que é colocado online. Sempre fazer uma dupla verificação em locais seguros e que tenham validade jurídica. Pois é, mas muitas vezes esse processo todo é demorado. Vou dar um exemplo aqui, né? Essa semana mesmo eu recebi um anúncio de uma empresa muito conhecida oferecendo ofertas. Era um anúncio patrocinado, portanto a Meta recebe por esse anúncio e eu desconfiei do valor. O que aconteceu depois disso? Eu fui procurar o site oficial da empresa, já tinha um anúncio lá e muita gente relatando que foi prejudicada, que caiu no golpe. Então, nem sempre é fácil, mesmo a empresa denunciando, os consumidores denunciando, fazer essa remoção de um anúncio falso ou até mesmo de uma notícia falsa. Por isso também existe toda essa preocupação, né, Ana? Existe. O consumidor, cada vez mais, ele precisa estar muito atento, porque os golpistas, eles olham bem no detalhe. Então, às vezes, está lá o site igualzinho da empresa, como se fosse original, e você vai ver um pequeno detalhe, é um ponto, é um espaço a mais. Então, fazer essa dupla verificação e olhar no detalhe mesmo o que está acontecendo, o que está sendo proposto, o valor, e sempre suspeitar se for uma oferta imperdível. Porque, na maioria das vezes, o consumidor ele cai nesse golpe porque olha que é uma oportunidade da vida. Nunca mais vai ter esse preço, nunca mais vai ter essa oferta. Então, a gente acaba pecando pela emoção. Então, eu aconselho a olhar com muito cuidado todas essas ofertas, ver se é realmente o site, para evitar cair nesses golpes e evitar ter algum prejuízo financeiro, principalmente. E normalmente, né, Ana, além dessa questão do preço ser um preço extremamente atrativo, existe o prazo curto da oferta. Muitas vezes a oferta ela vai só até a meia-noite, então você tem que decidir agora, você não pode pensar muito, porque senão você vai perder a oportunidade. Eu acho que esse é mais um sinal de alerta também para o consumidor, né? Exatamente, é um gatilho mental muito forte usado por várias empresas, principalmente no marketing, para fazer com que o consumidor consuma aquela oferta o mais rápido possível. Mas, de novo, a gente tem que olhar para a situação com menos emoção e com mais razão e verificar se aquilo dali realmente é uma oferta verdadeira, se realmente aquilo dali é verdade, que você pode adquirir sim aquele produto. Caso contrário, se você tiver qualquer outra suspeita, não compre o produto, não coloque os dados do seu cartão, não entre em contato com a empresa, verifique antes de tudo, antes de fazer qualquer tipo de compra. E no caso do Congresso, do governo, né, realmente adotar medidas que garantam a segurança para o funcionamento dessas plataformas no Brasil. Porque, veja, muitas vezes são anúncios, como eu mencionei, patrocinados, anúncios que a empresa ela recebe por eles. E o problema não é novo e cada vez
se alastra ainda mais. Inclusive, tem uma outra notícia chegando, gostaria da sua análise. A Meta mudou a política de conduta de ódio na semana passada. Agora permite vários comportamentos que antes eram proibidos no Facebook, no Instagram e no Threads. Isso foi divulgado no mesmo dia em que Mark Zuckerberg anunciou o fim do programa de checagem de fatos nas plataformas. Sobre isso, a Meta informou que, apesar da mudança, continua a definir as características protegidas que incluem raça, etnia, nacionalidade, deficiência, religião, casta, orientação sexual, sexo, identidade de gênero e doença grave, que vai continuar removendo conteúdos que incitem à violência ou ameacem a segurança pública ou pessoal. Mesmo assim, a nova política ela gera uma preocupação, uma vez que é um desafio, não é, Ana? Não só aqui para o Brasil, mas é um desafio também para vários países, não é? Isso, a gente vai voltar uns passos para trás agora, porque vai ser como se fosse no começo, tanto do Facebook quanto do Threads, do X. A gente vai voltar para aquele princípio de que se acontecer alguma coisa dentro da internet, a gente vai ter que ir lá fazer um boletim de ocorrência, ir atrás da justiça, ir atrás de denunciar essas formas de xingamento, de abusos, ou até mesmo de difamação, em vez de fazer essa denúncia dentro da plataforma. Então, isso está só dando mais trabalho para o usuário, em vez de focar em formas de fazer a fiscalização desse conteúdo dentro da própria plataforma. Então, o próprio consumidor e o próprio usuário, de novo, tem que prestar atenção e não aceitar qualquer tipo de xingamento que acontecer na internet e buscar sim os seus direitos para evitar que isso aconteça novamente. Vale lembrar que o STF ainda discute, né, se as plataformas são responsáveis pelos conteúdos postados pelo usuário. É um assunto polêmico, a gente está acompanhando desde o ano passado e ainda não tem uma decisão definitiva do Supremo, né? Exatamente. Enquanto é o que a gente vive debatendo, principalmente pessoas que trabalham com tecnologia, é muito difícil a legislação acompanhar a velocidade com que as coisas acontecem na internet. Então, o judiciário ele já está trabalhando para ter essas respostas, para indicar esses pontos de atuação e também trabalhar em sinergia com essas empresas de tecnologia, porque também não pode olhar com tudo numa visão muito apocalíptica. E sim trabalhar junto para resolver esses problemas que vão aparecer porque a evolução funciona dessa forma e aparecer um problema tem que ser discutido, tem que ser debatido e tem que ver o que funciona aqui dentro do Brasil. Olha, não é o apocalipse, mas tem notícia que parece filme de ficção, sabe? Se tornando realidade. Olha só, o projeto do criador do ChatGPT já escaneou a íris de 115 mil brasileiros em menos de um mês. A empresa responsável começou as operações no país em novembro do ano passado. A promessa é de criar um passaporte digital para distinguir humanos de robôs e, assim, prevenir as fraudes. As coletas já estão sendo feitas em 20 locais na cidade de São Paulo sem custo. Mas é um projeto polêmico em relação à segurança, até porque não detalha ainda muito quais são as informações coletadas, como de fato elas vão ser usadas, né, Ana? Exatamente. A pessoa que se dispõe a fazer essa parte do treinamento, porque até então a inteligência artificial ela não inventa nada. Ela é treinada, ela tem que ser suprida e ela tem que receber essas informações para ela poder fazer os comandos que a pessoa indicar para ela. Então, nesse primeiro momento, é importante ler as entrelinhas, ler o contrato, ver o que está sendo tratado, o que não vai ser tratado, e esperar realmente essa resposta do ChatGPT, porque a evolução vai caminhar para esse ponto da centralização de informações, que as próprias pessoas não vão mais precisar carregar vários documentos para poder se identificar. E isso também auxilia na hora de evitar fraudes, porque aí o computador consegue verificar se é um humano ou se é um robô, um bot, justamente para proteger a sociedade em si. De qualquer forma, né, são informações pessoais que ficam ali de posse de uma empresa, né? Então, isso também é algo novo, que a gente ainda não sabe exatamente toda a extensão, onde isso vai parar, né? Exatamente. A gente tem que prestar atenção em todas as evoluções e ler aqueles documentos super extensos que mandam na atualização de segurança, de confidencialidade e até mesmo no recolhimento de cookies.
Que muitas vezes com letrinhas pequenas, né? Difícil da gente ler e acompanhar, mas é preciso a gente estar muito atento. É muita novidade, é muita mudança chegando sempre. E olha, eu tenho a impressão que a gente sempre corre atrás do prejuízo, né? A tecnologia, ela avança muito mais rápido do que a gente consegue regulamentar e criar as leis. Ana, muito obrigada, viu, pela sua análise. Uma boa tarde para você e até a próxima. Obrigada, boa tarde. Boa tarde.